Eu trabalho há 11 anos no mercado freelancer. Desses 11 anos, apenas os últimos 4, 5 anos é que eu realmente consegui resolver uma grande dor que eu sempre tive como urgência ou como gerente dos meus projetos ou dos projetos dos meus clientes. Centralizar toda a minha empresa em uma única ferramenta. Eu já trabalhei com a Asana, eu já trabalhei com Trello, eu já trabalhei até mesmo com uma pouco conhecida aqui que é o Favro, mas nenhuma delas conseguiu de fato atender às minhas expectativas, que eram em sua maioria conseguir fazer com que eu usasse todas as coisas que eu preciso no dia a dia, gerenciar meus projetos, minhas tarefas pessoais e profissionais, gerenciar o time, gerenciar os projetos dos meus clientes e assim sucessivamente em uma única ferramenta. Quem realmente conseguiu resolver isso para mim, e foi talvez a grande descoberta de toda a minha carreira, foi o Notion. E hoje eu quero te fazer um convite para conhecer um pouco de como eu utilizo essa ferramenta de maneira geral para gerir todos os meus projetos, tarefas, as equipes que trabalham comigo junto com os meus clientes. Eu já falei do Notion aqui há muito tempo atrás, alguns anos atrás, para falar a verdade. Vou deixar o link aí em cima em algum lugar ou na descrição, dependendo de onde você está vendo, mas de toda forma, você consegue ouvir eu falando e ensinar um pouco sobre a ferramenta. De lá para cá, ela mudou muita coisa, pequena, mas que faz muita diferença. E hoje eu não vou fazer um tutorial, hoje é realmente um tour pelo meu Notion. Se você chegou por aqui e não faz ideia de onde você está, meu nome é Sebastião Baltazar e por aqui eu falo sobre empreendedorismo autônomo, Notion e produtividade. Vamos para a tela do meu computador que eu quero começar a te apresentar essa ferramenta que eu adoro tanto, tá? Lembrando que eu não vou fazer um tutorial nesse vídeo, então o vídeo talvez fique um pouquinho mais longo do que o normal, mas pelo menos você tem uma noção de case de uso, como você pode utilizar o Notion no seu dia a dia ou junto com a sua agência ou mesmo junto com a sua empresa, dependendo de qual é o seu contexto. Aliás, lembre de comentar aqui embaixo se você quer saber alguma coisa especificamente sobre o Notion, que com toda certeza eu vou trazer esse vídeo aqui para nós, ok? Bom, vamos lá. A primeira tela que você está enxergando aí já é a minha tela principal do trabalho. Então aqui é quando onde todo mundo da empresa entra para oficialmente começar a trabalhar. Você vai ver aqui o menu de navegação, onde a gente consegue pular rapidamente de uma sessão para outra, e ele fica fechadinho assim, porque a ideia é utilizá-lo principalmente no celular que é mais difícil. Então eu acabei criando esse pequeno toggle. Eu vi em algum lugar, não me lembro qual foi o creator que eu vi, mas eu achei muito legal e eu acabei trazendo isso para cá também. Aqui a gente tem um pequeno leia, né? Um leia-me primeiro, se é a primeira vez que uma pessoa está entrando nessa central. Antigamente se chamava Central da Serfrila, que é o nome da empresa. É, ela precisa entender um pouco como funciona. Esse texto eu ainda não mudei, inclusive, né? Porque eu mudei recentemente toda a estrutura do meu painel, mas eu também deixo aqui um link para essa pessoa acessar um treinamento interno. Então, dentro desse treinamento, ela consegue acompanhar e entender melhor como funciona o nosso Notion. Mais embaixo a gente tem um painel de pessoas, quem são as pessoas que estão ativamente trabalhando conosco dentro dos nossos projetos atuais. Então, geralmente cada pessoa tem o seu próprio painel de tarefas. Daqui a pouco eu entro para vocês entenderem. E do lado direito aqui eu deixo os portais dos clientes, que são páginas em que a gente trabalha os projetos, as tarefas, os recursos, as agendas, junto com os nossos clientes. Então você vai ver que está sempre FGV, o nome do cliente, com o nome do Sebastião, porque é o nome que eu tenho utilizado mais para a empresa agora que eu estou no momento de reposicionamento. Então você vai ver vários pequenos nomes aqui, ok? Inclusive algumas com o nome do Serfrila, que é o nome oficial da minha empresa, né? Então, por exemplo, que são clientes mais antigos. E quando você entra nesse portal, você consegue acessar todas as informações. Eu também vou mostrar um pouquinho de como ele é. Mais embaixo a gente tem todos os nossos recursos separados por categorias. Então, recursos como, por exemplo, os nossos OKRs e métricas, a nossa agenda de trabalho, o nosso acervo digital, que é onde eu coloco cursos, PDFs, artigos que eu li, que eu acho interessante compartilhar com a galera. Templates de forma geral. Então, todos os templates que a gente cria, eles ficam aqui. Inclusive, se eu clicar aqui para vocês verem, vocês vão ver que tem muito mais templates do que o que eu já consegui lançar até hoje. Ó. A gente tem, tipo, tudo isso daqui de templates, a maioria em teste, só alguns templates no ar, né? Então, também vou deixar o link aí dos templates que já estão no ar embaixo, tá? Links úteis que a gente eventualmente precisa reutilizar.
Documentos do escritório, finanças, pessoa jurídica, né? Que já é um template que eu também já falei aqui. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aí também para vocês. Cadastro dos nossos clientes, cadastro dos freelancers, que são as pessoas que geralmente a gente trabalha. Qualquer tipo de arquivo morto ou outro recurso que não tem uma categoria, a gente coloca aqui dentro dessas categorias, tá? Como não tem nenhum arquivo morto até o momento, geralmente eu não mantenho nada por muito tempo, então eles estão ali. Aqui embaixo a gente consegue já visualizar todos os projetos da equipe. Então você vai ver aqui um total de ativos, quantos projetos estão ativos nesse momento, quantos projetos estão em atraso, tá? Nesse caso, está dizendo aqui que são 2 projetos em atraso. Ou seja, 2 projetos contêm tarefas atrasadas. Por isso que você vai ver aqui que essa daqui está em tarefas atrasadas e esse daqui também tem tarefas em atraso. Então a gente sabe que são os projetos que estão em atraso. Inclusive também já é uma ótima informação, né? Eu já consigo só de olhar aqui saber quem é a pessoa responsável, qual o cliente que está designado para aquele projeto, qual o tipo de projeto, né? Se ele é contínuo ou outro tipo de formato, quantos por cento esse projeto já avançou no total de suas tarefas, quantas tarefas estão em atraso ou se ele está ok, verdinho, sem atrasos e qual é a equipe que está trabalhando nesse projeto, né? Quantas pessoas estão nesse momento trabalhando no projeto. Como pode ter várias pessoas trabalhando em momentos diferentes, então isso é legal porque, por exemplo, nesse projeto aqui a gente está vendo o Sebastian, a Adriele e o Marcos, que é o designer que tem feito as artes recentes do Mago do Notion. Então, a gente vai ver ele aqui, mas se eu incluir outra pessoa, vai aparecer mais pessoas aqui. Ou se por algum motivo a Adriele parar de trabalhar nesse projeto, ela simplesmente não vai mais aparecer aqui. E isso é automático, conforme as tarefas vão sendo atualizadas. Também mostro isso daqui a pouco para você entender melhor. Então esse é o nosso painel principal e embaixo a gente consegue visualizar as tarefas de forma geral. Então você vai ver todas as tarefas que estão rolando com todos os projetos sem distinção, aqui eles não estão separados, né? Então eu tenho simplesmente o status, quem é o cliente, qual é a tarefa, quando que inicia, quando que entrega, qual dia da semana que essa tarefa vai entrar, quem é o responsável, qual o nível de prioridade, qual o projeto que está associado, quantos dias de produção essa tarefa tem e por aí vai, né? Então a gente vai olhando e vai observando num único painel para poder fazer os nossos planejamentos e, eventualmente, semanalmente, fazer as nossas revisões. Então, a gente revisa isso daqui toda semana e toda semana planeja. Toda segunda-feira planeja, toda sexta-feira a gente revisa. Bom, vamos lá. O que a gente encontra também dentro do meu Notion para vocês entenderem, né? Eu tenho aqui os meus favoritos, que são aquelas páginas que eu trabalho com mais frequência. A minha página pessoal, que é essa mesma que está aqui deste lado, né? A página do Mago, que é o que a gente tem trabalhado com o projeto com mais afinco, né, que existe. A página do Notion Sampa, que é a nossa comunidade no Brasil. Eu sou embaixador do Notion no Brasil. A gente tem essa comunidade brasileira que é baseada em São Paulo, mas que tem encontros online também. Vou deixar o link na descrição. Se você gosta de Notion, vale muito a pena você conhecer. O meu site, porque o meu site pessoal ele é feito no Notion, então se eu precisar atualizar ele já fica aqui. A gestão dos meus clientes, você viu que eu tenho o cadastro de clientes aqui nos nossos recursos, mas eu deixo ele aqui do lado porque particularmente eu uso com bastante frequência, né? Então esses favoritos aqui eles são só meus, tá? Isso é uma coisa muito importante. A gente trabalha com equipe, mas esses favoritos são só meus favoritos. Então cada pessoa favorita as páginas que fizerem sentido para cada uma delas. Finanças PJ, finanças pessoal, então pessoa jurídica é pessoa física. Existe Amor em SP, é um template que eu uso, que eu criei especificamente para poder ir salvando lugares que eu quero conhecer em São Paulo. Se você quiser que eu mostre isso daqui em algum vídeo para não ficar tão longo assim, pode colocar aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. E qualquer coisa que eu arquivo que não esteja relacionado necessariamente ao trabalho, tá? Então, às vezes é um teste que eu fiz, não vou usar mais, qualquer coisa do gênero. Aqui embaixo a gente tem os Team Spaces, então geralmente quando uma pessoa começa a trabalhar conosco, ela começa por essa página, que é uma página de onboard, uma página de boas-vindas, onde eu tenho o vídeo que eu mencionei para vocês, que eu coloquei no comecinho aí do vídeo, onde eu tenho também o link para
próprio Notion Academy, que é a academia de conhecimento da própria Notion, lançada recentemente, né? O treinamento que a gente tem básico, que é o treinamento de Notion mesmo, que é o treinamento básico do básico, né? Vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem também, tá? E aí acabar fazendo um treinamento super básico, não tem nada de excepcional, mas é muito útil para quem está começando. E aqui é uma explicação de como funcionam os Team Spaces e todos os times que fazem parte ou que fizeram parte necessariamente aqui do nosso espaço de trabalho, do nosso workspace. Então aqui você vai ver, por exemplo, a estrutura de como eu estou organizando atualmente o nosso. Eu estou remodelando, então muito provavelmente daqui a alguns meses eu teria que refazer um tour, só que na verdade eu vou fazer uma amostra do sistema, né? Vai ter, em algum momento eu devo ensinar como que eu organizo exatamente os sistemas para os meus clientes e aqui algumas outras informações, né? Todas as páginas que estão compartilhadas comigo, mas que não são necessariamente minhas, também aparecem por aqui, tá? Ou que são de outras pessoas estão compartilhadas. E aqui a gente vê algumas páginas privativas, que são páginas que geralmente ou eu dupliquei de algum lugar, algum template que eu estou testando, ou então é uma página, por exemplo, pessoal, como de estudos, finanças, notas, acessos privados e coisas do gênero, que são coisas que eu não deixo aberto para ninguém. Voltando ali para o nosso hub, né, vamos dar uma olhada nos painéis internos de cada pessoa, só para vocês entenderem. Então, cada pessoa tem o seu próprio painel de tarefas, né? Vamos abrir aqui, por exemplo, o painel do Alberto, que é o gestor de tráfego, que a gente trabalha em vários projetos juntos. Um deles, inclusive, é o Mago, né? Então, aqui a gente tem sempre um menuzinho, que é um menu que a gente gosta de colocar, inclusive nos dashboards dos nossos clientes, porque daí ele volta sempre para o hub ali, né? Uma caixa de entrada para ele colocando as tarefas que eventualmente são dele, que ele pode de repente precisar. Então aqui ele vai encontrar todas as tarefas dele por status, todas as tarefas deles por semana, todas as tarefas dele por mês e todas as tarefas que ele já concluiu ou que ele está marcado e foi concluída, por exemplo, né? Então tudo isso ele consegue encontrar aqui. Voltando ali para o início, caso todo mundo tenha uma página similar, mas cada pessoa pode ter uma página com uma visualização diferente, porque essa é o legal do Notion. Não é o que eu recomendo para equipes de maneira geral, mas como cada pessoa tem aqui seu próprio método de organização, você vai ver, por exemplo, que no da Adriele a gente tem aqui uma série de checklists de coisas que ela faz e que precisa de um certo padrão, e aqui ela tem as visualizações por Kanban, por lista, por calendário, ou ela pode visualizar também todas as tarefas que foram completas. Isso facilita muito a vida quando você trabalha tanto com outras pessoas como sozinho, porque daí você pode só simplesmente vir aqui pesquisar alguma tarefa que você já completou, né? Se você for olhar, por exemplo, a minha página de trabalho, eu já fiz um vídeo que eu mostro, eu acho que se eu fiz esse vídeo eu vou colocar ele aí agora, é, mas se eu não fiz, provavelmente eu devo fazer um vídeo só sobre essa página, porque ela é especificamente de um jeito que só eu entendo, tá? E não que isso seja problemático, na verdade, ela é para servir como a minha central pessoal. E aí eu falo como pessoa física ou jurídica, tá? Você vai ver que eu separo aqui, por exemplo, por coisas que são da vida pessoal, coisas que são profissional e outras que eu não encontrei ou que eu não quero colocar em algum lugar, às vezes só para não quebrar mesmo essa linha de colunas, tá? Então isso pode acontecer. Logo que a gente parte aqui para a segunda sessão, eu tenho um habit tracker, então eu vou colocando e fazendo. Todos os dias eu preciso ler alguma coisa, preciso zerar o meu inbox, preciso organizar as minhas finanças e preciso revisar os projetos e as tarefas. Conforme eu vou concluindo isso, ele vai me dando um check, né? E aí eu devo desenvolver em algum momento um painelzinho para ir vendo quantos dias eu consegui fazer no mês, por exemplo, né? Eu tenho todas as tarefas que são inbox, ou seja, tarefas que não estão associadas, não têm um dado, uma data, são ideias de tarefas que eu preciso fazer em algum momento. Eu tenho as tarefas que estão para que eu preciso revisar. Então, tarefas que alguém fez alguma coisa e me mandou, por exemplo, e eu preciso revisar, elas aparecem aqui para mim. E eu tenho as tarefas dessa semana. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, as tarefas do dia de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Infelizmente, o Notion só permite fazer datas de maneira automática no inglês, tá? E isso daqui ele funciona de forma automática. Se eu alterar a data de uma tarefa aqui, ele vai alterar o dia dessa tarefa de forma automática. Então eu prefiro que seja automático em inglês do que eu ter que ficar colocando a tagzinha, como a maioria das pessoas que utilizam o Notion acabam fazendo.
Particularmente, eu prefiro que ele delegue, o próprio Notion determine o que é quarta-feira, o que é segunda-feira, o que que vai funcionar aqui, né? Descendo aqui mais embaixo, então, eu tenho uma visualização que eu consigo olhar quais são as que estão atrasadas. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu estou gravando ele super atrasado. Era para eu ter gravado ele no dia 10, na verdade, era para eu ter gravado ele há muito tempo, só que eu fiquei adiando a tarefa, mas sempre fica atrasada, é impressionante. As tarefas que eu tenho para fazer hoje, então no dia de hoje, especificamente hoje, no dia que eu estou gravando, que é uma segunda-feira, não sei se é o dia que vai entrar esse vídeo no ar, mas é uma segunda-feira, você vai ver aqui as tarefas que eu preciso fazer hoje, né? Se eu não fizer essas tarefas hoje, elas vão entrar como atrasada para mim a partir de amanhã e também automaticamente elas vêm parar aqui, né? Mais embaixo eu tenho um local onde eu faço todas as minhas notas, então eu consigo anotar qualquer coisa e qualquer ideia e qualquer maluquice que venha na minha cabeça, e algumas notas são pinadas, ou seja, elas vão ficar sempre aqui à mostra para que eu possa localizá-las de maneira mais fácil. Toda hora eu tenho que configurar, por exemplo, o pixel do Facebook do Serfreela em alguma página. Então tá aqui o pixel e facilita bastante a minha busca. E aquele painel de projetos que eu mostrei anteriormente, ele se repete aqui para mim, porque como eu sou gestor da maioria dos projetos, ou gestor da empresa, então eu preciso acompanhar esses projetos, quer eu queira, quer não. Lá estão todos os projetos, aqui também estão todos os projetos ativos, tá? Todos os projetos que estão rodando na casa. E aí eu preciso ir acompanhando e olhando, sabendo se está tudo certo, se está dentro do prazo, se está fora, como que está indo e se as tarefas estão ou não acontecendo. Esse painel ele existe à disposição, se você quiser um download dele, por exemplo, se você quiser duplicar esse painel dessa forma como você está vendo, apenas esse painel, tá? Não é o sistema inteiro, apenas esse painel de tarefas mais pessoal. O link está na descrição, ele é um gestor de tarefas e projetos pessoal, funciona super bem. Se você quiser, o link vai ficar aí na descrição, assim como eu deixei o link do vídeo original, onde eu apresento o template, inclusive. Quando eu entro no projeto, o que que a gente encontra dentro dos nossos projetos? Então, vou abrir aqui como página principal. A gente encontra dentro dos nossos projetos as informações que a gente já tinha visto, porque elas ficam aqui, ok? O cliente que está associado especificamente a esse projeto. E aí a gente tem aqui um local para comentários, geralmente a gente usa para se comunicar sobre esse projeto alguma coisa mais rapidamente, tá? Quais são as tarefas desse projeto, né? Quem é o responsável, qual a data de entrega dessas tarefas, as tarefas que já foram concluídas propriamente, então tudo que já foi concluído, e os recursos desse projeto, porque a gente tem recursos de cliente, recursos de projeto. A gente separa aqui. Só para constar, recurso é tudo aquilo que você precisa de uso no dia a dia que vai te ajudar a entregar necessariamente aquele projeto, ok? E aqui a gente tem uma timeline que vai nos ajudar a enxergar as tarefas desse projeto em uma linha do tempo, né? Que é muito mais interessante para eu saber como é que está o andamento. Por exemplo, essas são tarefas que me foram solicitadas, já foram entregues, estão em revisão, mas a data dela não foi atualizada. Então eu posso vir aqui e atualizar, pronto, a data de entrega agora passa a ser hoje. E o responsável pela tarefa, de acordo com os rituais que a gente trabalha aqui, pode ir lá e desenvolver, determinar como vai funcionar, né? Eu vou dar um voltar aqui para a gente voltar para a minha página inicial. Tarefa não tem muito mais, é mais básica, né? Então, cada tarefa tem o seu próprio briefing. A gente até usa alguns templates, mas de forma geral, cada pessoa vai criar, por exemplo, a gente está mapeando aqui quem são pessoas de interesse, ou que podem ser pessoas de interesse para os nossos anúncios no Google Ads. Então, meio que a gente vai fazendo as entregas aqui mesmo, né? O que mais que eu acho interessante mostrar para vocês nesse tour? Essas são as páginas que eu utilizo com mais frequência, né? Eu também tenho o portal do Mago, que é onde eu trabalho os portais dos clientes, né? Onde eu trabalho cada cliente com seus projetos, com suas tarefas. Vamos abrir aqui um só para você ter uma noção geral. Então, por exemplo, vamos abrir esse cliente aqui. A gente consegue ver o portal, a logo do cliente, a gente consegue ver qual projeto que esse cliente tem, porque um mesmo cliente pode ter mais de um projeto. Os recursos desse cliente, que você também consegue verificar aqui, ó. Então, ele também está aqui. Todas as tarefas de todos os projetos que existirem para esse cliente ficam aqui. Também uma agenda. Então, se a gente tiver qualquer tipo. Aqui está inclusive o cliente errado. Eu amo que sempre que eu estou gravando eu descubro alguma coisa, porque eu não reviso isso com toda a frequência que eu deveria, tá?
Isso é uma coisa importante. Revisem, revisem, não façam como eu faço. Eu reviso, o problema é que às vezes eu esqueço uma coisa ou outra. Então, por exemplo, aqui a gente consegue visualizar quais são os agendas mesmo, né? O que que a gente teve de agendamento com esse cliente. Então, por exemplo, um alinhamento inicial, o briefing com o cliente, o pré-briefing, né? Que é o briefing original que ele me passou, ou uma outra reunião de briefing. E aí dentro, é claro, eu não vou abrir aqui porque talvez tenha informações sensíveis, mas de maneira geral, ali dentro a gente coloca todas as informações. Vou mostrar como funciona a nossa agenda no Notion, só para você ter uma noção, porque cada cliente tem uma agenda, mas é tudo dentro de um único banco de dados, tá? Então, quando eu abro aqui a agenda, por exemplo, eu vejo quais são os compromissos que eu tenho essa semana, né? Este mês, e se eu quiser ver o calendário completo, eu consigo ver o calendário por aqui. Então, eu tenho todas as reuniões que já aconteceram, ou reuniões ou aulas que vão acontecer. Você tá vendo que aqui aparece como aula, né? Inclusive, também são coisas que eu preciso excluir. E ele é, sim, integrado com o meu Google Calendário. Então, toda vez que eu marco uma reunião com um cliente, automaticamente ele traz essa informação aqui para mim, e daí eu venho até aqui, e aí eu só faço a associação com esse cliente e decido que tipo de informação vai ser. Vai ser só para eu colocar o ícone, vai ser um alinhamento ou vai ser uma aula. Nesse caso eu vou colocar só o ícone porque eu não estou usando nenhum template. E nesse caso também eu vou colocar aqui como a implementação, que a gente já vai entregar aqui um template amanhã para esse cliente, que é o cliente Fui de Viagem. Amanhã, terça, do dia que eu estou gravando, né? Para vocês, eu não sei que dia vai ser. E eu tô colocando esse menuzinho aqui, ó, você viu que eu acabei de colar, porque eu tô reorganizando. Como eu disse, eu tô reorganizando. Eu resolvi colocar esse vídeo agora enquanto eu tô reorganizando, até porque senão eu ia demorar mais, né? Eu tô super atrasado, eu prometi que eu ia fazer esse vídeo e não tinha feito até agora. E nessa promessa vai atrasando todos os dias, entendeu? É isso. É sobre. Bom, o que mais é interessante? Nosso acervo digital também é uma coisa bem legal, porque daí a gente vai colocando todas as informações, tudo que a gente usa no trabalho, fica por aqui. Inclusive, você pode olhar por tipos, então, todos os tipos de acervos, artigos, cursos, e-book, ferramentas, relatórios, testes, tudo a gente consegue ver por aqui. E antes que vocês perguntem, esses gráficos aqui, eles são gerados numa ferramenta chamada Data Jumbo. Em algum momento eu vou mostrar como utilizar. Eu ainda estou testando bastante essa ferramenta, ela tem algumas limitações meio chatinha, né? E o plano gratuito dela é bem chato de usar, mas basicamente é isso. Bom, vejamos. Acho que isso é o tour mais completo que eu posso fazer aqui com base no que eu posso mostrar. Tem coisa aqui que eu não posso mostrar e óbvio tem coisas aqui que mesmo que eu pudesse mostrar em termos de conteúdo eu não posso mostrar porque a gente está testando alguma coisa que o Notion liberou para os embaixadores ou para os consultores certificados, que no caso eu sou, e não liberou ainda para a galera e eu posso acabar mostrando alguma coisa que não poderia. Mas isso é o nosso, hoje é o Notion como a gente utiliza. Ele tem muito mais complexidade, você viu que tem projetos, ele tem o CRM, aliás eu já fiz vídeo sobre o CRM também aqui, né, como a gente utiliza a nossa gestão de clientes, ele também já sofreu algumas atualizações, mas eu vou deixar o vídeo linkado aqui ou aqui, porque eu nunca sei, né, porque a câmera mostra um lado e vocês vão ver eu tô apontando ao contrário. Então vai estar aqui ou aqui, vai aparecer aí, ou também o link na descrição desse outro vídeo de CRM. Bom, me diga se vocês querem saber alguma coisa mais aprofundadamente, tanto sobre o Notion quanto o sistema que a gente está utilizando. Deixa nos comentários. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, porque isso ajuda bastante, compartilhar com outros Notioners, com outros apaixonados pelo Notion, assim como você. Espero que você tenha curtido e a gente se vê no nosso próximo vídeo.